com muito prazer que apresento em primeira mão este bate-papo com o guitarrista Kiko Loureiro, cujo encontro tivemos em 11 de agosto do ano 2000, na minha sala de aula, na escola, que eu e Kiko éramos professores na época. Tenho profunda admiração pelas gerações mais novas da guitarra, em particular o Kiko e o Rafael Bittencourt, ambos da banda Angra, pois os conheci ainda quando fundei o primeiro Instituto de Guitarra e Tecnologia de São Paulo em outubro de 1987, quando eu era coordenador. Eu não imaginava na época que alguns daqueles alunos poderiam mais tarde serem nomes internacionais da guitarra. Peço desculpas antecipadas pela precariedade da gravação original. Na época não permitia melhores recursos. Então o que vale é o papo descontraído que tivemos e o ineditismo deste bate-papo, né? Pois nunca ele foi apresentado, somente agora para este site. Eu queria começar te perguntando sobre a formação musical, como e quando foi a sua iniciação na guitarra. São várias perguntas numa só. Quais suas primeiras referências? Quais as bandas, guitarristas e estilos que você ouvia quando você começou? Então, tipo, música erudita, rock, blues, jazz e qual foi sua primeira banda também? Então vamos lá, uma de cada vez, né? Qual foi sua iniciação na guitarra? Formação. Bem, eu comecei com violão, né? Quando eu tinha 11 anos de idade e um professor em casa, né? Para dar aula para minha irmã, que começou um pouco antes que eu. Isso, professor a domicílio, professor Pedro. E minha irmã estava achando muito chata a aula de 1 hora. Aí eu tava de bobeira em casa, minha mãe perguntou se eu não queria fazer meia hora e ela faria meia hora, assim, descompromissado, né? Aí eu falei, tudo bem, então vamos lá. Tanto que eu sou canhoto, né, e toco como destro, por causa disso. Tinha um violão só na mesma aula. Aí o cara falou, bem, vamos ver 2 semanas aí pra ver se você se adapta e toca como destro mesmo no violão, né? Que era um violão até da minha tia emprestado, não tinha nenhuma ligação musical, que sonhava nem nada, em ser músico, nem nada. Aí comecei a ter essa aula, gostei, fui pra frente. Fiquei aproximadamente uns 2 anos no violão, né? Minha irmã nesse meio tempo desistiu e tal, e eu fui com esse professor, segui pra frente e o cara indo em casa. Então você começa com aquela coisa das musiquinhas da apostila do cara, que era de tudo que tinha, desde Roberto Carlos, aquelas coisas, né? Que na época, que faz o quê? Eu tinha 11, faz 17 anos, né? Então, 80 e poucos, 83. E eram as músicas que o cara tinha, né? O que o cara tinha no repertório dele. Eu aprendia isso e depois aí ele começou a me dar partitura, tocava aquelas coisas, romance de amor, aquelas coisas, né? Entrou em partitura e eu comecei os eruditos. Aquela escolinha, aquelas musiquinhas do Tárrega, de leve, né? Ler partitura. Tinha até minhas primeiras notas no violão, aquele tipo de coisa, aqueles livros assim. E eu comecei a fazer, mas eu tava ouvindo rock. Eu tava ouvindo rock nesse meio tempo aí, já tava 84, o Kiss veio pro Brasil. Então já fiquei seduzido pelos aqueles caras, tal, Kiss. Pouco depois, 85, já teve Rock in Rio. Aí eu já tava total roqueirão, já tava... Exadivo, não sei o que, eu lembro bem dessa... Então eu já tava ouvindo bastante, tava bem ligado à música, porque, pegava disco emprestado, tinha no Rio Branco que eu estudava, tinha uma discoteca lá que ela podia prestar disco, aí eu pegava Pink Floyd, Led Zeppelin, foi aí que eu comecei a ouvir, né, Black Sabbath, de tudo, né, eu pegava, muito legal essa discoteca, e pegava de tudo, os Deep Purple, tinha todas essas coisas assim, né, coisas antigas, e eu ficava conhecendo todas essas bandas aí, né, de rock pesado, de progressivo, yes, eu ficava pegando esses discos e ficava ouvindo em casa e ficava pirando e ficava tocando os clássicos no violão, mas ouvindo os rocks, né? Aí de 13 para 14 anos mais ou menos assim, eu ganhei minha Janine SG preta, que eu tenho até hoje, e aí eu fui ter aula de guitarra numa escolinha lá em Pinheiros. Aí o cara me passava os desenhos de escala, me passava licks, trechos de licks do Van Halen, Jimmy Page e Jimi Hendrix. Era isso. E
me passou os desenhos de pentatônica e tal, pô, aí eu achei o máximo, né, porque era o que eu ouvia, né, e comecei a tocar as coisas. Eu tocava Tárrega e ficava ouvindo Iron Maiden de Purple em casa, né, e eu não tinha a mínima noção como tocava aquelas bases de rock, não tinha nada, né. Aí eu ganhei a guitarra, o cara já começou a me passar uns lickzinhos do Led Zeppelin, aí foi o máximo pra mim, né. Continua ou não? A formação? A iniciação foi assim, né. Primeiras referências, bandas, guitarristas, no começo foi isso, só que lógico que eu via no começo era todas as bandas de rock, não era nem muito que guitarristas, grandes por algum acaso, algumas bandas que eu gostava tinham grandes guitarristas, tipo de Purple, o Led Zeppelin, mas eu gostava do som e já pirava com os solos dos caras. Exato. Música erudita, né, mas eu comecei assim, o rock. Na minha casa, sempre gostaram, o pessoal ouvia música brasileira, né, sempre meus pais, meu pai ouvia muita música clássica, né. Não, eu dei aula, né, desde moleque, com uns 15, 16 anos, eu já tocava legal pros amigos, né, entre os amigos eu tava tocando bem ali, então o pessoal pedia pra ter aula. Aí aquela coisa, eu comecei a dar aula desde ali, né. Fora isso, aí começou a ter os amigos do bairro, que você começa a tocar. Nada sério, né? Assim, a primeira banda, assim, aí depois tinha uns caras, que era o Legalize, né? Que eu entrei numa banda de uns caras lá, Legalize, uns caras super legais. Que aí durou até, a gente tocava no Vitória, o Destoque, que eram os bares da noite, assim, no Bexiga, né? Mas era banda de som próprio, não era cover. Era um rock mais mistureira, porque os caras eram fãzaço de Frank Zappa. Então, no meio botavam um reggae, botavam um funk, fazia uma mistura, mas a vertente principal era um rock, né? E eu ouvia basicamente rock, né? Nesse meio tempo tinha a banda Chave do Sol, né? Que mudou pra Chave, que aí o Eduzinho tocava, né? O Eduzinho saiu, não sei porquê, e o cara, o Beto, que cantava, me chamou. Eu tinha o quê? 17 anos. Aí comecei a tocar, aí fiz programa da cultura, por exemplo, aí já tinha um pouco mais acesso, porque a banda já tinha disco na praça e tal, então começamos a tocar, até fizemos showzinho no interior, aí comecei já mais uma carreira um pouquinho mais interessante, né, um pouco melhor, que era essa da Chave, e num desses shows aí da Machoque, o cara do Dominó, que era roqueiro, foi lá no show, me viu tocando e me chamou pra participar da banda que acompanhava o Dominó, o Afonso, né, que gostava de rock e tal. Aí eu fui, falei, tudo bem, vamos lá. Aí já era o cara pagava legal, eu tava com 17, 18 anos. A banda dos músicos era muito legais, cara, só músicos legais, assim. O Fábio Ribeiro no teclado, foi o primeiro baterista do Angra, era com a gente ali, e o Marco Antunes. E possibilitou muito o quê? Fazer show em estádio lotado, sabe? Em ginásios lotados, viajar. O primeiro show já era em Goiás, sabe? Aquele esquema de pegar avião, de pegar hotel, fazer aquele esquema mesmo de música profissional. Eu já com 18 anos, assim, foi bem legal. Essa fase ficou em 1 ano mais ou menos. Fiz bastante show em tudo quanto é buraco aí, né? Que os caras já estavam com a carreira terminando e tal, né? Então foi legal. Aí já começou a rolar o Angra. Aí já começou o Angra, mais ou menos. Isso aí já é 91. Mais ou menos 91 já. No final do Dominó, que eu já tava parando, o Afonso já tava acabando o Dominó, não sei o que. Aí o Supla me convidou pra tocar, eu também toquei um período com Supla, que foi legal também, que aí era praticamente como se fosse uma banda, assim, era rock, né, já era mais legal, assim, e pintava, tinha um amigo que tava crescendo também na era de jingles também, então foi o cara que, você perguntou de gravações, né, mas esse é um mercado muito difícil de entrar, né, de jingle, mas eu tinha esse amigo que tava crescendo, assim, pegando uns contatos aí, ele sempre quando tinha uns jinglezinhos, aí era sempre eu, né.
Então fiz bastante jingles, mas nada de firma muito grande. Mas fica uns spots de rádio do litoral, as coisas assim, eu sempre tava fazendo. O cara muito engendrado na parte de surf, que o cara gostava, então spot de revista de surf ou de roupa de surf, eu ficava fazendo uns. Aí até conheci alguns estúdios um pouco maiores, fiz um do Play Center, tal. Mas aí fiz a videoaula também em 93, a minha videoaula da MPO, que não foi nem por causa do Angra, foi ainda a indicação do Mozart Mello, né, que eu tinha aula com o Mozart na época. Aí fala, não, o cara toca legal, rock, não sei o que, aí foi indicação do Mozart, eu fiz essa videoaula. De baile nunca, não. Não, de baile não, mas com essas bandas aí, o Legalize e tal, fazia o Vitória e tal, mas música própria, assim, né? Entre 87 e 88 nós nos conhecemos, no GT. Primeira vez que foi fundado, né? A nossa intenção ali era aglutinar todos os segmentos da guitarra sem preconceito. Muito embora o GT tenha fechado por questões de má gerência, aquela porra toda. Você acha que foi importante ter existido aquela escola naquela época, naquele momento da sua vida e também dos seus colegas? Contribuiu para a sua formação musical? Escolas especializadas no instrumento são necessárias? Qual a tua visão? Olha, eu tinha 15... Não, tranquilo. Não, mas nem até acho legal, não tem nada prometeu. Eu sempre fui pelo lado que achava, e minha mãe também, que era quem pagava, né? Achava importante eu ter uma escola, estudar com o professor. E quando pintou o IGT era um negócio que teve a propaganda nas revistas, na Veja, eu lembro, aí fui lá. Era do lado do trabalho da minha mãe e tudo e tal. Aí fui lá e já fiquei fascinado com a coisa do... Eu tinha 15 anos de idade. Era uma casa gigantesca, tudo com amplificador importado, né? Aí você ia fazer o teste e já tinha aquelas coisas de home studio lá pra você gravar, pedaleira do Van der Tafel, que era a última geração, GP8, não sei o que era, você viajava. Por esse lado era muito legal. E eu acho legal essa coisa de escola, assim, por causa do convívio. O que aconteceu? Didaticamente falando, foi um ano só, né? Foi um ano. Então, do tempo inteiro que eu estudei, um ano, no fundo, representou. Mas valeu porque de conhecer os colegas ali, porque era uma sala com 15 pessoas, né? Fiz muitos amigos aí que até hoje, né? Estão, né? Muitas bandas, muitos contatos. O próprio Van der Tafel, você, conheci o Índio, o Mozart principalmente, né? O Faísca tive um pouco de contato, assim, né? O Mozart foi... Porque o Mozart eu não conhecia o Mozart, né? Eu não conhecia. Aliás, ninguém ali eu conhecia, né? Ninguém. Você eu já tinha ouvido falar porque eu já tinha dado aula pra Neila. Que eu acho que ela era tua aluna até. Então, eu tinha ouvido falar, mas o resto dos professores eu nunca tinha ouvido falar. Tava totalmente por fora. Então foi bom. Aí tinha uma série de videoaulas lá pra ver. Eu só ficava vendo aquelas videoaulas. As revistas, Guitar Player, importada, pra você ver. Então era um mundo, assim, você realmente vivia o lance da guitarra e na época... E de repente isso tenha sido importante para eu me decidir a estudar bastante, porque aquele ambiente, no bom sentido, competitivo, né? Principalmente aula com Mozart. Eu tive aula com você pouco, praticamente pouco, né? E quem mais? Com o Vander algumas aulas que ele deu lá, e... Mr. Palheta aqui pra mim é impressionante, porque ele palhetava pra caramba, aquelas coisas do Steve Morse, que eu nem conhecia Steve Morse também. Agora, com o Mozart Mello eu peguei os últimos meses, né? Foi quando eu também consegui subir pro último estágio que tinha lá. E aula com o Mozart, aí era aquela coisa séria, didática, você via que tinha um começo, meio e fim. Tinha ele mostrando os outros estilos, jazz e tal. Comecei a pirar com todas essas coisas, né? Ele tinha lá o country, o funk, tinha as musiquinhas que ele fazia pro GT, né? Country, funk, jazz e... Meus primeiros contatos, assim, né? Aquelas explicações de harmonia, aquelas tabelas e o caramba do Mozart, né? Então o grande lance pra mim foi esse contato com a galera, com o que estava rolando nos Estados Unidos em termos de videoaula, de revista, que a gente teve mais acesso, porque na época era caro, né, pra se comprar, né? E a galera e a aula com essa parte didática do Mozart, assim. Porque a apostila do IGT em si eu tive pouca coisa, né? Que eu me lembro, assim, né? Na sua família tem músicos? Você acha importante o ambiente musical para a formação de guitarrista? Tem músicos, mas não que me influenciaram. Como eu contei a história, foi por mero acaso.
Tem um primo meu, o Dr. Feelgood, toca gaita, não sei o que, por aí, com Drake Storm e tal, mas não me influenciou não. Ambiente musical, familiar, eu acredito que sim. Eu não tenho, né, na família, mas amigos meus, tipo o Sandrinho, o Cuca, que tem, você vê a desenvoltura maior que eles têm por causa disso. Facilidade que os caras têm, muito provavelmente por terem nascido no meio, né. Os guitarristas de rock das gerações anteriores, a sua, se formavam na rua. Eu sou um deles, né? Fui vítima dessa geração. Hoje eles se formam em escolas, né, e são muito mais técnicos, né? Melhor informados nos aspectos teóricos que os antigos, né? Alguns guitarristas profissionais que nunca estudaram teoria acham que a teoria, limita a emoção. E o guitarrista passa a ser mais frio, inibindo a sua criatividade espontânea. Um outro segmento de guitarristas que não são técnicos, inclusive homens de mídia, que não são guitarristas, mas gostam de opinar a respeito, defendem a tese de que técnica e feeling são inimigos. Você não acha que é exatamente o contrário? Nós que tocamos sabemos que são aliados perfeitos. Vai depender da maturidade do músico que executa. Concordo. Porque esse negócio de velocidade ou de uma técnica exuberante para se tocar uma coisa não tem nada a ver com sentimento. Vide o Beethoven, que já fazia coisas absurdas para os caras da época, de se tocar, de se cantar, e nem por isso faltava sentimento, exato. O Bach, ou qualquer coisa assim, coisas dificílimas bem, o Chopin, o Liszt, qualquer coisa assim de erudito. Então, agora a coisa da coisa da teoria, né, que aí já não é técnica. O cara sabe muita teoria, talvez iniba a princípio. Eu acho que sim, que eu vejo muito guitarrista, como você falou, da antiga, que realmente toca demais sem estar sabendo o que está fazendo. E às vezes eu já me perguntei isso, se às vezes não é melhor tentar esquecer um pouco da teoria e tocar. Mas eu acho que eu sofri muito isso, porque sempre tive aula, né? Então sempre fui pro lado, como você falou, que eu já sou da geração mais nova, que tive muita aula. E eu acho que sempre me atrapalhou, mas com o passar do tempo eu estou conseguindo me soltar, tentando usar a teoria só para realmente o que ela interessa. E tentar levar a espontaneidade também ao máximo possível, entendeu? Ainda com relação à técnica da guitarra, antigamente ela referia-se à capacidade e habilidade musicais que o músico tinha ao executar o seu instrumento. Hoje ela quer dizer a habilidade motora, e a capacidade e o conhecimento em música são desprezados para alguns segmentos de estudantes de guitarra. Você não acha que a técnica e a velocidade tem que estar a serviço da música e não ao contrário? Eu acho que mais ou menos você já falou isso. Com certeza. Se bem que eu passei uma época que eu não estava levando a técnica a serviço da música. Eu tive esse período da adolescência ali, um pouco depois do GT, que você entra numa meio competitivo, porque teu amigo toca tal rápido tanto, aí você vai lá e também quer fazer, ou você vê um guitarrista bom, como o Malmsteen, sei lá quem, você quer ali tocar junto, você acha que o caminho é só a técnica. Mas eu acho que foi uma fase importante, porque é um período que você fica ali na técnica, e você pega uma intimidade com o instrumento, que depois te deixa livre para você correr. Exatamente. Você acredita que os novos aprenderiam sozinhos sem o conhecimento transferido pelos mais velhos? Quando isso ocorre, né? Pode haver evolução sem genealogia? Devemos primeiro conhecer o trabalho dos mais velhos para depois entender os mais novos? Eu estou falando aí de tudo, né? Desde Bach até hoje. Você acha que os estudantes de guitarra se preocupam com isso? Não, acho que não. Não, acho que o pessoal novo tá ouvindo o som que eles gostam, como eu gostei do cara atual, que realmente é o que chama mais atenção, porque a gravação é legal, porque eu já tô ficando pra trás, eu já não ouço os grandes caras atuais, assim, eu já tô, que a molecada gosta, eu já não tô ouvindo tanto, né, e que é natural. Eu acho que tem uma hora que você começa a voltar pra ver de onde que saiu aquele cara legal, aí você começa a ir pra trás, quando você vai ver, você tá ouvindo música de 1950, né. Pra ver, você tá ainda até mudando de estilo, ou até você tá ouvindo o erudito, né, de séculos atrás. Então, eu acho que uma hora a pessoa percebe. Tem gente que já gosta de cara do vintage, né, do antigo. Tem gente que gosta do novo e acaba descobrindo posteriormente. A próxima pergunta é em cima da anterior. Por outro lado, ao mesmo tempo, você não acha que o mais velho tem que estar atento à evolução, permitindo através do incentivo, estimulando o mais novo a criar novos caminhos para a música e para a guitarra? Não é uma troca justa? Um cede o conhecimento e incentivo, e o outro tenta criar um novo, dando continuidade ao processo histórico. Acho que é o que acontece, exatamente.
Foi o que o Van Halen fez, né? Ele falou que só gostava de Eric Clapton, Van Halen. Aí você ouve o Van Halen, você não tá enxergando o Eric Clapton, né? Mas se você estudar o Van Halen, você vai ver que... mas se você for ver, você vai ver que é muito baseado em pentatônica e não sei o que. Então você tem ali. Ele trouxe a modernidade ali. E dali pra frente todo mundo veio por causa do Van Halen. Agora é engraçado que a molecada não ouve o Van Halen mais. Já ouve o John Petrucci, né? Mas é normal, né? Vamos imaginar uma utopia. Se todas as pessoas no mundo tocassem guitarra e a conhecessem profundamente, você acha que os ídolos da guitarra seriam os mesmos já existentes? Seriam outros ou não existiriam ídolos? Alguns ficariam, como Van Halen, né? Como um Jeff Beck, pelo menos ao meu ver, né? Como um George Benson, um Wes Montgomery, esses ficariam com certeza, Jimi Hendrix e tal. Agora alguns outros talvez apareceriam mais, com certeza. Outros desapareceriam, é lógico, porque é normal essa coisa de você tem que estar descobrindo um novo ídolo a cada momento. E nem sempre aquele ídolo mesmo, aquele grande guitarrista, é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa que está aberta a posar como ídolo, sei lá, tem vários fatores, né? Você acha que um grande guitarrista é um grande professor de guitarra? Lembrando que existem muitos guitarristas que nunca deram aula. Para nós dois, pode parecer absurdo perguntar isso, porque a gente dá aula. Mas muitos alunos iniciantes pensam que é a mesma coisa. Eu acho que não tem essa relação. Não tem essa relação, porque um cara pode dar aula bem, porque no fundo você dá aula para quem? Você dá aula para uma média, né? Para um cara iniciante até um cara médio. Então, um professor sempre vai ser, não precisa ser o melhor de todos para dar aula para um cara iniciante, né? O cara tem que ter a didática, né? Tem que ter, o mais importante é ter um começo, meio e fim do que o cara ensina, né? Olhar para o aluno, ver o que ele precisa, né? O que aquele cara está precisando, o que está faltando nele, ter essa percepção. E nem sempre o cara que toca pra caramba tem essa percepção. Às vezes o cara que toca muito, às vezes nem consegue perceber que para ele, do jeito que ele chegou para tocar muito, ele passou por várias etapas. Ele acha que é só passar coisa mais difícil. E assim como às vezes você pega um professor de química no colégio super bom, e o cara vem direto cortando as fórmulas, passando direto, dando resultado, né? E você fica boiando, porque o cara acha que todo mundo já sabe aquelas coisas básicas. Né? Então eu acho que não. Agora, tem muito guitarrista bom que consegue dar bem aula também. Consegue saber o que ele estudou para chegar onde ele está e conseguir passar esse caminho, né? E tem cara que não tem paciência, que é um dom para dar aula é a paciência, né? Então tem cara que toca pra caramba e não tem a paciência, né? Os aspectos que mais chamam a atenção na sua execução, entre outros, né, são a clareza, a limpeza, bem como sua fluência. Eu sei como professor que isso se adquire com estudo disciplinado, etc. Porém, alguns acreditam que essa capacidade nasce com a pessoa. O que você acha? Primeiro, obrigado, né, pelo elogio. Segundo, eu acho que eu sempre falo o dom mesmo é o dom da paciência, que eu acabei de falar, mas o dom da disciplina. Como eu falei quando eu tinha 17 anos, que eu ficava estudando pra caramba, e detalhadamente. Eu acho que o dom pode ser, ou o cara nascer numa família de músicos, que está em contato com a música, tudo isso vai ajudar, mas uma hora o cara tem que sentar e ficar tocando direto. Então é o dom do cara ter a paciência, a disciplina, tem que estudar. Qualquer músico que é bom, o cara fala que estudou pra caramba. Ninguém, né? Ainda mais o cara que tem uma técnica boa. O cara tem que ficar ali estudando. E agora tem pessoas que estudam 5 horas e outra também estuda 5 horas, uma fica melhor que a outra. Porque tem a facilidade. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade de pegar as coisas pra música, e agora aquela pessoa que não tem facilidade tanto pra música vai ter pra outra coisa, né? Ou então tem que estudar um pouco mais que as outras, sei lá. Quando nós fizemos o Guitar Collection, eu tive que fazer a revisão de todos os livros e tal, porque fui contratado para isso. O que me deu a oportunidade de conhecer melhor o seu estilo e execução, que eu curti pra caramba.
Porque normalmente eu não tenho tempo de ouvir o som dos outros, meu dia a dia é complicado. Você realmente usa sempre no seu som os ligados, os hammers e pulls, alternate sweeping, ou prefere e sente que tem mais fluência e facilidade em um deles, porque todos nós sabemos que é impossível dominar todas as técnicas em absoluto, assim, absolutamente, né, simultaneamente. Eu sempre tive vontade de estudar de tudo um pouco, né? Então acaba que no meus solos eu uso todas essas técnicas citadas, né? Mas teve um período que eu tive mais facilidade, eu não sei, varia, mais facilidade para hammer. Atualmente eu estou começando a melhorar na parte do sweep, que eu sempre tive dificuldade. Eu sempre fui bem mais de alternado, eu fui da escola de treinar esse alternado e ainda uso bastante. Aí de um tempo para cá eu estou usando, comecei a estudar muita frase de jazzistas e tal, e comecei a cair para esse lado aí de sweep. Então hoje em dia eu estou tendo um pouco mais de facilidade, coisa que eu não tinha antes. Você começou estudando alternate picking, sweep ou ligaduras? Foi bastante baseado no alternate com ligaduras, por causa dos casos que eu vi. Eu gostava muito de Malmsteen e tal, que é bastante alternado. Agora, o sweep eu usava só para aqueles arpejinhos de tríades, bem do estilo do Malmsteen, era só para essa coisa. Hoje em dia eu já jogo o sweep mais pro estilo do Gambale até, sabe? Mais versátil em outras situações, em pentatônica, em arpejos diferentes, tá? Bom, e quanto aos bends e reverses, você curte? O seu estilo não é muito usado por ser assim speed, né? Quase não dá tempo. Você acha que vem, você sabe que vem do blues e na verdade vem dos instrumentos de corda mais antigos, né? Porque são arqueamentos. Mas no rock dos anos 60 e 70 foi bastante usado. Não, eu uso sim, sempre tenho, senão fica uma coisa absurda o teu solo de ficar só dando um monte de nota. É lógico que no caso do livro era uma coisa voltada para eu ter um monte de notas. Eu não fiquei no estilo de bands e tal, então ficou. Mas no solo sim, eu uso bastante esses bands, reversos e... O que eu usava mais era coisa de alavancada que já não estou usando muito, tá? E alavancas e tal. E gosto pra caramba, curto, dá uns bands, pegada assim de... A lá Steve Morse. O Steve Morse é um caso, né? Ele toca rápido e tal e tem uma pegada legal, são uns bands, uns vibratos fortes. Bom, eu sei que você curte jazz, e eu também. Você compartilha da ideia que ao estudar música utilizando a visão do jazzista, o nosso conhecimento se amplia, principalmente na área de escalas e acordes? Eu não toco do jeito que eu comecei estudando, que me ensinaram. Que eu vim a descobrir outras formas melhores e mais práticas de se enxergar na hora do improviso, improvisar por acorde e tal, do que por tonalidade e tal. Isso aí com certeza é uma visão, não sei se é do jazzista, mas talvez do músico que acaba, depois de um tempo, acaba dominando bem a matéria da improvisação e já pensa por acorde, né?